capítulo 4, Atos dos Apóstolos, ou Atos do Espírito Santo por meio dos apóstolos. Capítulo 4, nós vamos estar lendo a partir do versículo de número 13. Atos capítulo 4. Vamos ler a partir do 23, e aí eu introduzo do 13 ao 23 na mensagem. Atos capítulo 4, versículo 23. Diz assim a palavra do Senhor: Uma vez soltos, procuraram os irmãos e lhe contaram quantas coisas lhes haviam dito os principais sacerdotes e os anciões. Ouvindo isto, unânime, levantaram a voz a Deus e disseram: Tu, soberano Senhor, que fizeste o céu e a terra, o mar e tudo que neles há, que disseste por intermédio do Espírito Santo, por boca de Davi, nosso pai, teu servo. Por que se enfureceram os gentios e os povos imaginaram coisas vãs? Levantaram-se os reis da terra e as autoridades ajuntaram-se uma contra o Senhor e contra o seu ungido. Porque verdadeiramente se ajuntaram nesta cidade contra o teu santo servo Jesus, ao qual ungiste. Herodes e Pôncio Pilatos, com gentios e toda a gente de Israel, para fazerem tudo que a tua mão e o teu propósito predeterminaram. Agora, Senhor, olha para as suas ameaças e concede aos teus servos que anunciem com toda a intrepidez a tua palavra, enquanto estendes a mão para fazer curas, sinais e prodígios por intermédio do nome do teu santo servo Jesus. Tendo eles orado, tremeu o lugar onde estavam reunidos. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e com intrepidez anunciavam a palavra de Deus. Vamos orar. Ilumina-nos, ó Deus, de forma que nós compreendamos a tua palavra. Ilumina a nossa mente, a nossa alma, nosso coração, para que essas palavras, Senhor Deus, tenham um efeito santo e bendito em nossas vidas. Faça isso, Deus, por misericórdia de nós e por amor do teu nome. Em nome de Jesus, amém. Nós estamos conversando nessas últimas quartas-feiras sobre os acontecimentos depois da cruz. E quando eu me refiro depois da cruz, é depois da crucificação, da morte, da ressurreição e da ascensão do nosso Senhor Jesus. Agora a igreja é inaugurada, a igreja cristã, a igreja que segue os passos do nosso Senhor Jesus. E a gente está conversando, compartilhando sobre esses primeiros passos. A gente já está no capítulo 4 dos Atos dos Apóstolos. E nessa segunda parte, porque nós fizemos uma primeira parte, foi o capítulo 1 e 2, depois intercalamos com os acontecimentos pascal e depois voltamos novamente no capítulo 3. E o capítulo 3 se inicia o cumprimento daquela palavra profética de Atos 2, a partir do verso 42, mais precisamente no verso 43, onde o texto diz que muitos sinais e prodígios eram feitos por intermédio dos apóstolos. E no capítulo 3, um desses sinais é expresso, é colocado detalhadamente, que era um homem que era aleijado desde a sua nascença, que é curado milagrosamente. Ele estava pedindo esmola na porta da sinagoga. Pedro e João entram e falam para ele: em nome de Jesus, levanta. E ele levanta, sai andando, pulando. Aquilo causou um alvoroço lá naquelas cercanias, principalmente com o pessoal ali do Sinédrio, o pessoal que fazia parte da elite, da autoridade romana.
E na semana passada, próxima, a gente conversou sobre os primeiros versos, sobre os 12 primeiros versos desse capítulo 4, onde as pessoas ficaram atônitas, perplexas, olhando para Pedro e João, achando que eles eram um tipo de divindade, porque afinal de contas, num comando só, ele disse, anda, o sujeito levantou e saiu correndo. Mas Pedro não assume para ele a glória, ele diz, por que vocês estão olhando para nós? Não fomos nós que fizemos isso, nós fizemos isso no nome de Jesus, aqueles que vocês crucificaram, mataram, pela ignorância de vocês, o Pedro diz. É bem verdade, mas eu quero dizer para vocês que ele está vivo, tá? E é em nome deste que nós o curamos. Pedro já tinha feito essa afirmação. Mas aí as autoridades, principalmente as autoridades religiosas, particularmente os saduceus, pergunta para Pedro assim, em nome de quem que vocês estão fazendo isso? Pedro já havia falado, mas eles queriam extrair do Pedro, do João, uma confissão. Eles já tinham ouvido Pedro dizer que estava fazendo aquilo em nome de Jesus. E por que eles queriam ouvir da boca de Pedro assim uma confissão diante das autoridades? Porque aquela palavra encabulava eles. Os saduceus não acreditavam em ressurreição. E Pedro e João estavam dizendo que Cristo havia ressuscitado. E pior, 60 dias antes desses acontecimentos, eles tinham julgado e condenado o Senhor Jesus. E morto, matado. E agora vem dois sujeitos, semi-analfabetos, e opera um milagre na vida de um homem que era coxo de nascença, em nome desses que eles julgaram ser culpado, em nome desses que eles mataram, e ainda dizendo que esse que eles mataram não estava morto, estava vivo. Isso tirava a autoridade deles, isso descredenciava tudo aquilo que eles falavam acerca da religião. Isso ameaçava o poder deles. Então, eles estão querendo de alguma forma constranger Pedro e João para parar de falar disso. E aí eles querem extrair de João e Pedro uma confissão. Nós estamos aqui em nome de um pervertor, de um agitador, daquele que quis colocar a população contra o império. Ou seja, quem anda com gente ruim é ruim também. É assim que eles pensavam. Então nós vamos ter motivo para prender vocês também. Aí do capítulo 13 até o início desse capítulo, desse versículo que a gente leu, o Pedro, ele já havia confessado, dizendo, foi em nome de Jesus mesmo que a gente curou esse homem. E essa afirmação invalida a autoridade religiosa daqueles homens. E mais, agora vocês têm uma decisão para tomar. Ou vocês nos prendem, pelo bem que a gente fez ao coxo, ao homem, ou vocês deixam a gente ir embora. Eles se reúnem privadamente e falam assim, não tem como prendê-los, porque o cara está andando. Não dá para a gente dizer que eles são charlatões, não dá para dizer que eles estão fantasiando isso. O cara que a gente viu a vida toda aqui na frente da igreja, na sinagoga, pedindo esmola, está andando. Então assim, isso aconteceu pelo comando deles. Vamos fazer o seguinte, vamos ameaçar eles e vamos despedi-los. E é isso que eles fazem. Some da minha frente. Não volte aqui não, porque o texto diz que eles soltam e ameaçam Pedro e João. E para onde Pedro e João vai quando é solto lá? O que João e Pedro fizeram? Fizeram o que vocês fizeram hoje. Foi para a igreja, foi para o meio dos irmãos, foi ficar na comunhão dos santos, no lugar onde Deus escolheu habitar, na igreja, não na igreja física, na igreja denominacional, mas na igreja chamada você, eu. E eles chegaram lá, começaram a conversar com os irmãos,
sobre as ameaças que eles tinham sofrido e lhes deram um relatório, um testemunho de tudo que se passaram. E aí qual foi a reação da igreja? O que a igreja fez? A igreja começa a orar. A igreja começa a buscar a presença de Deus. A igreja começa a evocar a direção do Altíssimo. Porque, como eu disse há pouco, não existe melhor lugar para que você esteja na vida que não seja na presença de Deus. Você pode ter vivido muitas coisas boas. Você pode ter ouvido muitas palavras deleitosas. Você pode ter visto muitas coisas que soltam os olhos. Você pode ter experimentado coisas que te entusiasmaram. Mas nada é inigualável com a presença de Deus. Os teus olhos não viram, os teus ouvidos não ouviram, nunca passou pela tua cabeça aquilo que Deus tem preparado para aqueles que o amam e o servem. Porque a presença de Deus não há nada que se compare. É isso que eles fizeram, eles começaram a orar a Deus. E é essa oração que eu quero rapidamente fazer uma análise, para que nós compreendamos um jeito santo, bendito e eficiente de oração. Porque todo mundo que ora quer uma resposta. Porque a própria Bíblia afirma, para mim e para você, que nós não sabemos orar. Nós oramos muito para satisfazer as nossas vontades, para que Deus seja uma espécie de subalterno nosso. Faça isso na nossa vida, Deus, faça isso na nossa vida. Gente, assim, a Bíblia que diz, tem um certo egoísmo na oração. O nosso irmão apóstolo diz o seguinte: vocês pedis e não recebeis porque pedis mal. Vocês pedem para esbanjar os vossos prazeres. É a Bíblia que diz isso. Eu não sei se existe um jeito certo na visão humana de orar. Na visão de Deus, certamente há. Mas eu sei que a Bíblia, via de regra, ela nos remete a algumas situações que nos fazem caminhar por um caminho santo. Um caminho de oração simples, verdadeira e profunda. E esses caminhos nos levam verdadeiramente ao jeito certo, ao jeito certo de orar. A partir do versículo 25, eles começam, depois do relatório, a partir do verso 24, depois do relatório do Pedro e do João, do que aconteceu lá naqueles episódios, né? A Bíblia diz que eles unânimes, ou seja, todos eles, levantaram a voz, começaram a orar. Então a primeira coisa que a gente vê nesse texto é que era uma igreja que se deleitava, que se entregava a Deus. É uma igreja de oração. É uma igreja que não orava só no dia do culto. É uma igreja que só não orava nos dias ruins. Não era uma igreja, é uma igreja que era de oração unânime. Todo mundo começou a orar. E eles começam a orar assim, presta atenção. Versículo 24. Tu, soberano Senhor, que fizeste o céu e a terra, o mar e tudo que neles há. Vocês percebem que a oração deles não começa com um pedido. Aliás, nenhuma oração deveria começar com um pedido. Essa oração nos mostra que a forma mais bendita de orar é sabendo a quem nós estamos orando. E isso é bem fato de que, se você olhar no capítulo 11 de Atos de Lucas, que é o mesmo escritor dos Atos,
ele vai relatar um fato que aconteceu entre o Senhor Jesus e os seus discípulos, que os seus discípulos procuram o Senhor Jesus e dizem assim: Senhor, ensina-nos a orar. Aí, o Senhor começa a ensiná-los a orar. E nós precisamos ter muita atenção, porque a oração que nós acostumamos chamar de Pai Nosso, Jesus nunca disse que o título dessa oração era a oração do Pai Nosso. A gente herdamos isso da outra religião que alguns de nós viemos. E Jesus nunca disse que aquilo era uma oração. Ele estava ensinando os princípios, a estrutura de uma oração. E ele começa dizendo: quando orardes, orardes assim. Me ajude aí que vocês sabem. A oração do Pai Nosso. Pai Nosso. Só até aí. Como é que ele começa? Pai Nosso que estás no céu, santificado. Isto é, se você fizer uma leitura mais apropriada lá do texto original, exaltado, glorificado, magnificado seja o teu nome. Venha o teu reino. Nós estamos aqui com os pezinhos fincados nessa terra, mas nós não somos dessa terra. Nós queremos, ainda estando nessa terra, viver o reino do Senhor. Nós não queremos viver segundo o reino dos homens, mas queremos viver segundo o reino dos céus. O início da oração que o Senhor Jesus nos ensina é de glorificação ao nome do Senhor. Porque nós o glorificamos pelo que Ele é. De forma que se Ele não atender em nenhum espaço às nossas orações, ainda assim, nós o buscaremos. Ainda assim nós nos devotaremos a Ele, nós o glorificamos, o adoraremos. Essa oração, os irmãos começam assim, começa dizendo a quem eu estou dirigindo a oração. Quem é esse Deus que eu estou buscando? E ele diz: tu és soberano. Não há nada que foge ao crivo das tuas mãos. Não há nada que está distante do teu controle. Ele diz: tu, soberano Senhor, que fizeste o céu, a terra, o mar e tudo que nele há. Tu que és poderoso, tu que és Deus insondável. Ele se expressa nos atributos de Deus, de quem Deus é. Eles não chegam pedindo a Deus. Eles não são como o coxo da Porta Formosa, que estava querendo uma esmola, um pouquinho de dinheiro. Eles abrem o coração para adorá-lo. E não é porque tudo estava bem. Vocês viram que eles estão, que aqui, se você acompanhar depois desse texto, começa a primeira perseguição da igreja. Eles estão sob ameaça de vida. Mas ainda assim eles estão adorando. Eles estão dizendo quem Deus é. Oh, meu irmão e minha irmã, nunca mais na sua vida você diz assim: pastor, minha vida está tão ruim, que eu não estou nem conseguindo orar. Não, você não ora porque a vida está boa. Você ora porque você é serva de Deus, porque você é servo do Senhor, porque Ele é o teu Deus todo-poderoso, soberano, criador, controlador de tudo e de todos. Nós somos os únicos seres da terra que podem glorificar ao Deus racionalmente, intencionalmente. Não fuja desse privilégio. Então, quando você começar as suas orações, não importa como que a vida está, não importa o que esteja acontecendo, glorifique o nome do Senhor, adore o nome do Senhor. Tu és soberano, tu és poderoso, tu és o Senhor da minha vida. Pastor, mas eu não tenho motivo para dizer isso. Quem disse que você não tem motivo? Você é filho de Deus, você é eleita do Senhor. E não é uma falta de uns grãos de arroz, de uns grãos de feijão, ou porque que não está conseguindo pagar a conta no final do mês, que vai tirar você
dessa posição de servo e serva dele. Mas eles continuam na oração. E a partir do verso 25, e eles vão até os verso 28, 29, melhor dizendo. Eles dão um relato dos últimos acontecimentos. E aí eles voltam lá no julgamento do Senhor Jesus, na morte do Senhor Jesus, na crucificação, no sofrimento, na desumanidade pela qual os judeus trataram o Senhor Jesus. Eles vão discorrendo sobre o assunto, eles vão detalhando, eles vão esmiuçando. Tem uma segunda coisa que eu preciso que você entenda acerca das orações. Nesse contexto, Pedro e João fazem uma constatação. Ele fala, olha, houve uma conspiração envolvendo todo mundo, envolvendo os anciões, as autoridades religiosas, as autoridades civis, o povo, tudo contra Jesus. Mas tem uma coisa. No verso 28 ele diz assim: para fazerem tudo o que a tua mão e o teu propósito predeterminaram. Ou seja, se você estivesse lá no momento, aparentemente aquilo estava tudo fora de controle. Jesus estava sendo crucificado, Jesus foi morto, houve um julgamento injusto. Mas aí, nas orações, o povo diz assim para Deus, ele está orando. Eles pensavam que estava no controle, mas estava tudo acontecendo conforme tu havia predeterminado. Eles apenas foram marionetes nas tuas mãos. A expressão é minha. E aí eles dizem, aqui há um contraste da vontade de Deus e a responsabilidade humana. Eu não vou entrar nesse assunto porque é um assunto muito tenso, mas é a ação decretativa de Deus, são os decretos do Senhor, que a gente não entende os porquê, os meios, mas Ele não age pelos meios, Ele age pelos fins. Os meios são caminhos que Deus determina para que alcance um propósito eterno dele. Muitas vezes nós não compreendemos. É por isso que algumas coisas estão acontecendo na tua vida hoje, você não está compreendendo muito bem. Agora, a oração deles é uma oração que não é genérica. Há especificidade na oração deles. E eu quero chamar a tua atenção para isso, porque às vezes as nossas orações parece aqueles outdoor que tem na beira da estrada, né? Você vem andando, aí tem um outdoor aqui, um outdoor. Aquilo, assim, efetivamente, tem um porquê dos outdoor, mas efetivamente não faz muita diferença em você, normalmente. A gente conversa genericamente com quem a gente não tem intimidade. Você passa na rua, aí você passa por uma pessoa que você nunca viu, educadamente você dá bom dia, boa tarde, boa noite. Aqui na igreja mesmo, as pessoas que você tem menos afinidade, você diz a paz do Senhor, boa noite, bom dia. Uma pessoa que você tem proximidade, você dá aquele aperto de mão, você dá aquele abraço, você é mais achegado, você dá duas palavras, conversa. Ou seja, quanto mais próximo a pessoa é, mais específico você é na relação com ela. Às vezes parece que Deus é um amigo muito distante de nós. Que a gente diz assim, Senhor, abençoa a igreja. Abençoa a igreja.
Seja mais específico com Deus. Esses irmãos aqui, eles conversam com Deus. Eles falam sobre aquilo que eles querem pedir. Eles falam, olha, aconteceu uma coisa estranha. O teu servo Jesus foi crucificado. Aconteceu isso. Eles conversam sobre. Eles são mais específicos, porque eles têm intimidade com Deus. Senhor, abençoa o meu filho. Deus fala, eu já abençoo desde o nascimento dele, mas diga para mim. Converse com Deus sobre o seu filho. Conta para Deus a arte dele, ou a bonança dele. Conversa com Deus sobre a sua esposa, sobre a sua igreja, sobre o pastor, sobre o Mauá. Conversa com Deus. Olha a oração desses irmãos. Ele diz ao versículo 27, porque verdadeiramente se ajudaram nessa cidade contra o teu santo Jesus, a qual ungiste. Ele cita até quem foi, Herodes, Pôncio Pilatos, o pessoal do povo, se ungiu. Eles conversam com Deus sobre. Se eu fosse definir oração, digo eu ao Senhor, eu diria, orar é conversar sobre. Você está orando pela tua família, conversa com Deus sobre a sua família. Você está orando sobre a sua... Conversa com Deus, conversa com Deus. E aí a partir do verso 29, aí sim, finalmente, vem a petição. Vocês viram como a estrutura da oração dessa igreja é diferente de muitas vezes a estrutura das nossas orações. Nós às vezes começamos pedindo. Eles não, eles começam glorificando. Eles falam sobre a realidade da vida. E aí finalmente no versículo 29 ele diz, agora Senhor, olha para as suas ameaças e concede aos teus servos. Agora ele começa pedindo, agora vem a petição. E aí o que eles pedem? Eles pedem 3 coisas. E aí não é para copiar e colar, mas são coisas relativamente que fazem parte da vida da maioria de nós. Primeiro, eles pedem proteção. Eles dizem, olha, concede aos teus servos que anuncie com intrepidez a tua palavra. E por que eles estão pedindo intrepidez? Intrepidez, leia-se coragem, ousadia, porque eles estão sob a ameaça do império. Então ele pede, Senhor, dê-nos coragem, nos proteja quando a gente for. E ele diz mais, quando a gente for, dê sinais, nos dê compreensão, convicção que tu estás conosco. Ele disse, versículo 30, enquanto estende as mãos para fazer curas, sinais e prodígios por intermédio do santo nome do teu servo Jesus. Eles pedem, mostre para a gente que tu está conosco, Deus. Dê-nos a prova que nós estamos no caminho correto. E aí, meus irmãos, na mesma hora, olha, tem coisa que você começou a orar 10 anos para trás, e ainda faltam 10 anos para Deus responder. Persevera. Você é crente, você crê. Mas tem coisas que a gente ora agora e acontece daqui mais um pouco. Aqui Deus na mesma hora responde, porque a Bíblia diz que tremeu o lugar onde eles estavam. Eles não estavam orando, Deus, dê-nos sinais. Houve uma espécie de um terremoto, sacudiu o lugar que eles estavam. Então, eu estou aqui na presença de vocês. Eu estou fazendo parte da vida de vocês. Imagina, a gente começar a orar aqui, Senhor, dê-nos sinais, e daqui a pouco, nem o reverendo John Maxwell disse que já contei essa história, ele orando uma vez na igreja, e a igreja se enfumaçou toda, para provar, eu estou aqui, eu estou ouvindo a oração de vocês, eu irei manifestar, eu irei com vocês.
E aí a conclusão disso, que a Bíblia diz no verso 31, que tendo eles orado, tremeu o lugar onde eles estavam reunidos e todos ficaram cheios do Espírito Santo. E com ousadia, com intrepidez, com coragem, saíram para anunciar a palavra de Deus. Meus amados e queridos irmãos, eu não sei te dizer com todas as letras o jeito certo de orar, mas eu sei que nas orações Deus deve ser glorificado. Eu sei que a gente deve buscar mais intimidade com Deus. Nós não devemos fazer essas orações, ou na medida do possível, genérica. Senhor, perdoa os meus pecados. Não, diga para Deus o pecado que você cometeu. Senhor, abençoa a minha família. Conversa com Deus sobre a tua família, sobre o caminho da bênção que você quer para a tua família. Porque quando Deus responder, isso irá te fortalecer. Isso irá fazer como aqueles irmãos, quando eles viram o lugar que eles estavam tremendo, e falar: Deus está nesse lugar, Deus está sobre nós. É um jargão, mas é verdadeiro. A oração não muda nada em Deus. A oração só muda uma pessoa: você. Então, quando a gente ora para uma pessoa e Deus move na vida daquela pessoa e a gente vê aquela pessoa transformando a vida, Deus está comigo, o lugar tremeu. Porque o lugar pode tremer de várias formas. Quando a gente ora que alguém que está doente, Senhor Deus vai lá no órgão daquela pessoa e restaura, e a gente sabe da notícia que aquele órgão foi restaurado, o lugar tremeu. E aí isso fortalece a nossa fé, o Espírito Santo está operando sobre nós. Eu quero chamar você nessa noite, em nome do Pai, Filho e Espírito Santo, para não abdicar desse valor imensurável que Deus nos proporcionou, que são os joelhos dobrados e o coração compungido. Por isso eu quero te convidar a ficar em pé nessa noite. E já que a gente ouviu essa parte de Deus, eu quero convidar você a exercitar no nome de Jesus. A começar orando aí agora. Os irmãos vão estar ministrando uma canção. E eu quero te convidar você para orar. Começa glorificando o nome do Senhor. E começa conversando com Deus sobre as demandas que estão sobre a sua vida, sobre o seu coração. Algumas coisas vão começar a acontecer na sua vida. A primeira delas, você vai ver que seu tempo de oração era muito pouco. Começa a conversar com Deus sobre os seus filhos, você vai ver. Começa a conversar com Deus sobre a sua igreja, sobre a sua casa, sobre o seu país, enfim. A segunda coisa, você vai começar a ver o ambiente da vida tremer. Porque se me buscardes de todo o coração, vocês verão coisas imensas, grandes, das quais vocês imaginaram que não poderiam acontecer. E a terceira coisa é que isso vai provocar vocês a orar mais. O Espírito Santo vai te mover nesse lugar chamado oração, nesse mistério desse lugar. Que a gente às vezes não sabe o que acontece lá, porque a gente não vai lá. A gente ora uma vez por semana, ou só quando as coisas estão ruins. Não. Deus está te chamando para um lugar hoje, para um lugar onde Ele treme da presença de Deus. O nome desse lugar é oração. Joelhos dobrados e coração compungido. E verás que irás acontecer sobre a sua vida e a vida dos seus. Sua presença é real. Vem, Senhor, contemple os nossos corações.
aqui nesse lugar. Encha a vida dessa igreja. Sua presença é real. Aqui nesse lugar. Sua presença é real. Faz tremer esse lugar, Senhor. Aqui nesse lugar, sua presença é real. Aqui nesse lugar, então eu louvarei. Então adorarei, então me renderei totalmente a Ti. Vem sobre nós, Deus. Ensina-nos a orar como convém. Move o Teu Espírito sobre a vida dessa igreja, sobre cada coração. Tire as forças das nossas pernas para que nós caiamos de joelhos na Tua presença. Compunge o nosso coração, Deus. Nós Tu adoramos, Tu glorificamos, Tu exaltamos, pois Tu és o único Deus verdadeiro. Não há outro igual a Ti. Não há quem possa fazer isso. Somente Tu podes fazer. No nome do Senhor Jesus, atraia o Teu povo para Ti, para que com coragem e ousadia nós vivamos a fé que Tu propusestes a cada um de nós. Ó Deus, ensina-nos a ser igreja do Senhor, onde quer que nós estejamos, em qualquer circunstância que estivermos vivendo, Deus, porque Tu nos fizeste luz, Tu nos deste a capacidade de iluminar, de resplandecer sobre as trevas. Nós Te adoramos, Te glorificamos e Te exaltamos, no nome de Jesus. Recebei a bênção, meus amados irmãos. Que o poder de Deus Todo-Poderoso vos guarde sempre. Sempre. Que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus seja a direção de todos os teus caminhos. E que o poder do Espírito Santo te faça crer, te convença a viver essa fé, de glória em glória, dia após dia. Que isso se realize na tua vida, meu amado e querido irmão. Na tua vida, minha amada e querida irmã. Na vida dos teus e da igreja eleita do Senhor, espalhada pela face da terra. Não só hoje, mas até a sua volta. Amém? Louvado seja Deus, meus irmãos. Bendito é o nome do Senhor.